Tudo ótimo. Só esperar um pouco a galera entrar. Aham. Ok. Boa noite, galera. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as perspectivas para o futuro do turismo. Estou aqui com dois convidados que são amigos e parceiros, que é o Peter Cronston, dinamarquês, que é do Copenhagen Institute for Future Studies, e o Vinícius Viegas, que é o CEO da Natrip, e também ele é o vice-presidente da ABETA, que é a Associação Brasileira de Turismo de Aventura. Nós vamos hoje abordar um pouco os assuntos devido a essa crise que a gente está vivendo agora, que é o Covid-19. Nós vamos falar um pouco sobre, para tranquilizar um pouco as pessoas e o que esperar após a Covid. Meu nome é Wallace, eu sou escritor, turismólogo, eu tenho 13 anos de experiência no ramo de turismo e sou o fundador do projeto Desbravando as Américas. O primeiro tópico que nós vamos falar agora vai ser sobre o novo público após a Covid, o aumento do turismo nacional com propostas inovadoras. Vinícius, o que você acha sobre isso? Quais as perspectivas, projeções para esse futuro aí? Fala, pessoal. Obrigado. Eu queria agradecer ao Wallace pelo convite. A gente já é amigo já há mais de 10 anos. Eu não quis nem contar para não passar vergonha aqui, mas acho que tem mais de 15 anos. Um pouco mais. E queria agradecer também aí a presença do Peter nessa conversa. Bom, primeiro que a gente está passando por uma crise nunca antes vista na história, né? Acho que qualquer projeção de retorno para o segmento que for apresentada agora, ela ainda vai ser baseada em muitas variáveis e premissas frágeis até. Mas eu acredito que o empresário ele tem que já assumir uma posição de protagonista, né? Deixar de ser um pouco vitimista e já pensar em estruturar o seu negócio, estruturar a sua empresa para essas oportunidades e para esse novo cenário que o turismo vai estar tomando, né? Vai tomar, no caso. E aí, a gente aqui na Natrip tem feito um trabalho de retomada, tem projetado alguns cenários. A gente acredita que o turismo do México ele vai ser o primeiro do segmento a iniciar uma recuperação, né? Principalmente o regional. Acho que no momento de tantas incertezas como que a gente vive agora, as pessoas vão se sentir mais seguras em viajar para lugares perto, né? Lugares que já conhecem, que já estão familiarizadas. Acho que cada vez mais o turista vai preferir não voar para viajar. A gente deve ter aí um certo rigor com relação aos procedimentos nos aeroportos para embarque e desembarque. A gente viu isso acontecer, né, com o 11 de setembro, relacionado aos procedimentos de segurança. Então, acredito que deve ter também um aumento bem similar, só que mais voltado para o lado da saúde, né? Bom, a gente acredita também que o turismo nacional ele vai dar, essa primeira aquecida vai vir através do transporte rodoviário, principalmente com carro próprio, né? E a gente acredita também que é importante o Ministério do Turismo já pensar numa campanha de retomada, né, para o turismo nacional, focada nesse turismo regional, né, que a gente acredita que deve ser o primeiro que deve ter essa retomada. De proposta inovadora, que eu vi por enquanto, foi de alguns resorts na Bahia, que estão já hospedando clientes, principalmente idosos, para a quarentena. Então, assim, idosos que querem ficar 14, 20 dias em quarentena, tem alguns resorts na Bahia já se preparando para atender esse cliente, que já é um novo tipo de cliente, um novo tipo de consumidor. A gente vai falar um pouco mais
sobre o consumidor, eu vou deixar um pouco o Peter também se apresentar e falar um pouco sobre esse tema. Obrigado, Vinícius, e boa noite a todos, boa noite a todo mundo, e muito obrigado, Wallace, e Testobrado das Américas, para tomar essa iniciativa. Tá para me ouvir bem? Tá sim. Sim. Tá, perfeito. Não, tínhamos um problema na teste com o meu microfone aqui, desculpa por isso, mas já estou aqui. Bom, eu sou o Peter Cronstrom, eu sou o head do Instituto de Estudos Futuros da Copenhague, da América Latina, e eu estou morando em Brasil os últimos quase 10 anos e trabalhando com estudos futuros. E, claro, como futurista, o momento atual que estamos vivendo é realmente, digamos, quase um luxo para nós, não? Porque a gente vai falando que o futuro sempre é incerto, e uma coisa que sempre é nosso desafio frente à sociedade e frente aos nossos clientes é realmente fazer a galera entender esse componente de incerteza a respeito do futuro, né? Por isso eu falo que é quase um luxo para nós futuristas o momento que estamos vivendo, porque deu para toda a sociedade entender na mesma hora, e não só a sociedade brasileira, né? A sociedade do mundo inteiro, que realmente precisamos muito preparar para esse tipo de momentos que vivimos agora, que é altamente incerto e que muda todo o cenário, né? Falando isso, é muito importante tentar descobrir aonde estão as oportunidades e não ficar parado. Como o Vinícius falou, a gente também tem muito uma abordagem que procura evitar se ver como vítima, e também não só como espectador, mas mesmo assim como protagonista. Então, significa se reorientar, não ficar com medo dessas mudanças que estamos vivendo e tentar descobrir as oportunidades. A gente atualmente falamos que esse momento de Covid, a gente entende como que a gente chama um wildcard. O que é um wildcard? Um wildcard é uma coisa inesperada, ou uma coisa que pode ser inesperada ou inesperada. Não é um cisne preto, que um cisne preto é mais uma coisa inesperada que aconteceu e todo mundo por surpresa. Em realidade, no mundo do futurismo, já estamos falando, e nós falando de uma pandemia que era uma questão de tempo para acontecer. O que a gente veja como um wildcard nesse momento é que realmente muito pouco, também pouco futuristas, tinham previsto um novo coronavírus, ou Covid-19, com despachar tão rápido como despachou e ser tão massivo como despachou. Esses poucos tinham descoberto, né? Em menos de um mês temos todo mundo impactado por esse novo cenário. Então, a gente fizemos um online outro dia, que meus pesquisadores aqui, Flávio Ferrari e outras, fizemos uma análise que coloca o foco em 4 momentos agora. Que estamos em 4 momentos relacionados à Covid-19. Esse wildcard que realmente muda todo o nosso cenário de maneira inesperada. É um momento de reclusão, onde estamos vendo as novas restrições, estamos experimentando restrições de deslocamento, viagem livre, viagem internacional, tudo parado, quarentenado em casa, confinados em casa. O virtual é o novo real neste momento de reclusão. Vamos a ter novos hábitos, vamos a ver um distanciamento físico e mexe com questões emocionais. Aí temos o segundo momento, é um momento de recessão, que estamos enxugando da economia, estamos vivendo demissões e quebras, estamos vivendo redução do PIB no mundo inteiro, escassez de recursos e questões sociais e de segurança está acontecendo. Essa é a recessão. Aí, o terceiro momento que estamos vivendo é a revelação. À mesma hora, vamos ser revelado que vai ser alguns dos impactos desse wildcard. Aí temos qual vai ser as motivações reais que vai surgir nesse novo momento, esse vai mudar.
vamos haver limitações e negligências, mas também vamos haver oportunidades relevantes acontecendo. Concorrentes inesperadas, como, por exemplo, o crescimento de todo o mercado do delivery, plataformas online, fazendo lives de online, né? O único eu estou trabalhando de casa há anos, mas realmente agora virou uma coisa muito absurda. Todo mundo está me convidando para online, live, e tudo virou call, né? E eu acho que é uma nova revelação que estamos mostrando, que na realidade muitos de nós conseguimos muito bem nos virar de casa e com pouco contato social físico, mas está aumentando o contato social nas redes sociais, no mundo digital. Então, a gente fala muito que nesse momento, os últimos 2, 3 anos, um dos temas mais quentes de tópicos que eu falaria era a transformação digital. E agora estamos vivendo um wildcard que realmente está fazendo esse futuro da transformação digital chegando muito mais rápido. Que nenhum CEO, nenhum CFO, nenhuma empresa de consultoria, nada como o Covid-19 está empurrando a transformação digital. E esse é pelo bem e pelo mal, mas precisamos virar com esse momento, né? Então, concorrentes inesperados que realmente fazem o futuro antecipado chegar mais rápido. Aí no Instituto, temos falado alguns futuros que a gente está antecipando, que está chegando mais rápido. E depois eu posso compartilhar a nossa kit de Covid-19 para que eu mando para você e você pode divulgar para o pessoal que participa. Uhum. Mas a gente está, na realidade, vivendo um momento onde o futuro está acontecendo mais rápido que a gente estava esperando antes do Covid-19. É trabalho remoto, muito mais foco na saúde preventiva. Estamos vivendo um momento onde a Covid-19 vai fazer muito revoluções e avanços rápidos em todo o sistema de saúde mundialmente, que estamos vivendo isso atualmente. Estamos também vivendo que cada vez mais que a gente chama mobile cocoon, ou caçulamento mobile, que hoje toda a nossa vida é em volta desse bicho querido aqui, né? E isso realmente está nos ajudando, fazendo esse confinamento mais fácil, né? Vamos ter que ver um novo contrato social acontecendo e uma nova busca pelo propósito. E como o Vinícius fala, eu também acho que é uma baita oportunidade. Nesse momento mesmo está tudo parado, né? E está tudo parado na área de turismo e na área de viagens e na área de natureza, tudo parado. Mas eu também concordo que quando a sociedade vai volver a reacordar, um dos setores que vai bombar desde cedo é o turismo local. Porque toda aquela galera que antigamente fez passeio em Tóquio, em Roma, em Nova York, os brasileiros, eles não vão fazer isso no início. Esse vai demorar bastante, até que vamos ver uma retomada das viagens internacionais, como a gente conhece. Então, mas toda essa galera vai viajar. Então, a gente está vendo crescimento do segmento mais de mochilados, né, que eu sei que vocês estão crescendo, e também vamos, com certeza, haver um crescimento de viagens para o segmento das classes mais altas, classe A e B, porque eles não vão procurar ir para fora do Brasil, mas eles vão querer viajar por dentro do Brasil. Então, eu vejo realmente uma retomada do mercado do turismo local com muita força quando começa a reabrir a sociedade, né? Então, por isso, eu acho que nós temos que centrar as mensagens, tentar segurar a onda e sobreviver esse momento e se prepara para o que para vir, né? Então, esse eu vou falar mais do nosso bate-papo, mas estamos vendo alguns novos padrões de consumidores, como uma tendência que os CIFs estamos falando muito é a imaterialidade, né? E que a gente acredita que o luxo do futuro está mudando, e acreditamos que vamos ver isso muito mais, que o luxo está cada vez menos conectado a bens materiais e cada vez mais conectados a bens não materiais, como, por exemplo, experiências que transformam. A gente fala que um melhor eu é o novo luxo. Então, tudo que me ajuda a me transformar.
Então, aí talvez vamos a ver uma oportunidade para o turismo local, para cada vez mais se alinhar com essa busca de propósito do novo consumidor. Bom, já falei um monte, mas realmente a gente tem um momento de olhar para o mercado e tentar trazer uma mensagem otimista. Pois já estamos nesse merda, não tem como chorar e precisamos virar com isso. E é difícil para todo mundo. E só para revelar um pouco que eu não estou aqui viajando na maionese, tipo, o meu março, abril e maio e junho, basicamente em termos de trabalho, foi cancelado, né? Porque a gente vive fazendo eventos e palestras e workshops e tudo presencial. E realmente todo meu agenda foi cancelado e agora já está surgindo lives e online, mas é um momento que todos nós precisamos de reorientar. E aí vemos a esse 4 momentos que você fica, já falamos da reclusão, da recessão e da revelação. Agora vamos falar um pouco da reconfiguração, que já falei um pouco, né? Vamos fazer revisões estratégicas, revisão dos processos, novos modelos de negócio e inovação como prioridade. Se existe um momento nos nossos últimos tempos que a inovação é na alta, é agora. É agora que as empresas, as indústrias, os diferentes setores se precisam rever as estratégias, os processos e precisam rever e buscar maneira de inovar fora da caixa para sobrevivência. Então, eu queria parabenizar você, Wallace, para tomar essa iniciativa, que o que eu estou vendo em outros setores também, que os setores que vão sair à frente dos outros são os setores onde abre espaço de diálogo e começa a pensar fora da caixa e pensar em open innovation, não? Ou pensar nesse diálogo, que é que queremos para o futuro, e acho essa conversa agora para todo quem está aqui na live realmente é um momento de se abrir, ouvir as outras e realmente pensar, buscar por sociedade. E agora, para sobreviver, precisamos todo cuidar de todos nós, né? É mais ou menos isso. Tá bom. Agora eu acho que já está já vocês falaram. Concordo plenamente, Peter. Uma das características que eu tenho visto bastante é o público viajante, mochileiros contemporâneos, eles já têm a experiência de viajar de forma econômica. Nesse momento, nós estamos com uma crise econômica mundial e esses viajantes, eu acredito que eles vão ser os primeiros a retornar ao turismo local. Sim. Por exemplo, uma pessoa que iria, um mochileiro, não aquela imagem do mochileiro como se ele fosse um cigano, mas sim um mochileiro contemporâneo que ele influencia com a economia local, é aquela pessoa que compra na lojinha, na feira artesanal, que quer fazer um passeio. Então, acho que isso daí, para o impacto da economia, vai ser, claro, mas não tão grande quanto as empresas. Então, eu até teve uma pergunta aqui bem interessante que eu estava lendo aqui, sobre o turismo corporativo. O turismo corporativo, eu acho que nessa primeira instância, sim, ele vai demorar um pouco ainda, como você acabou de falar, com as lives, palestras online, tudo isso. Só que os mochileiros, eles deixaram de viajar não por não ter dinheiro para viajar ou não poder fazer as coisas, mas sim por não poderem viajar em si, com as fronteiras fechadas e tudo isso. Então, acho que isso daí vai ser um público bem interessante que vai retomar, em primeira instância, o turismo. E Vinícius, tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Eu queria até dar um exemplo, o Peter comentou do turismo regional, né, que vai retomar. A gente tem um caso que teve uma notícia na CNN no dia 6 de abril com relação à China. A China, ela abriu os parques nacionais e as unidades de conservação quase 3 meses depois que foi detectado o primeiro caso de Covid. E logo no primeiro dia de abertura, o parque ficou lotado como nunca foi visto antes.
Então, isso também vai ser um desafio, né? Principalmente das unidades de conservação e das associações de turismo de aventura, em como não fazer com que essa retomada seja prejudicial até para o meio ambiente, né? Logo no momento em que o planeta está descansando, né? Também tem toda essa visão otimista com relação a isso. Quando ocorrer a retomada, essa quantidade de pessoas que está presa em casa, ansiosa por experimentar o ar livre, vai querer visitar os parques e as unidades de conservação, não vai dar para ir todo mundo junto no mesmo final de semana, no mesmo dia. Então, esse trabalho também de conscientização, de educação ambiental vai precisar ser feito para essa retomada, né? Eu queria dizer também que, com relação ao esse perfil do consumidor, né, acho que a palavra-chave agora, o Alice Peter, acho que é segurança, né? O mochileiro contemporâneo, o futuro ecoturista, o futuro turista, ele vai querer segurança em primeiro lugar. Então, ele vai querer visitar locais que ele já conhece, se hospedar e procurar locais em que tenham uma higienização maior. Essa higienização não é só da hospedagem, mas a higienização dos equipamentos, a higienização do transporte, de tudo aquilo em que, de toda a cadeia, né, produtiva do turismo ou da viagem que ele for executar. Acho que é como se fosse uma evolução do consumidor, né? No momento em que ele vai estar mais informado, né? Hoje está todo mundo em casa com acesso ao mobile, ao telefone e à internet. Então as pessoas estão aprendendo a se informar cada vez mais através desses dispositivos. Estão se educando a realizar compras online, estão ressignificando os seus valores. Acho que as empresas relacionadas ao turismo precisam também estar antenadas nessa mudança do perfil do consumidor, que vai deixar de querer visitar locais fechados, né, locais em que tem uma grande concentração de pessoas, para ir em busca de tours privativos, né? E com relação também ao home office, que o Peter comentou, que acho que já era uma realidade, mas agora ela se intensificou, a gente prevê também uma remodelada na alta e baixa temporada de alguns destinos, né? Porque hoje o consumidor ele vai poder viajar sem necessariamente estar de férias. Enquanto ele está trabalhando de home office, ele pode estar viajando, porque o filho dele também agora vai ter aulas, videoaulas, né? Então, a gente vê aí também as crianças não indo todos os dias da semana para a escola durante um tempo. Então, isso deve mudar também um pouco na alta e baixa temporada de alguns destinos. E é importante o empresário também estar observando essas oportunidades e mudanças. Eu também estava ouvindo, sim. Excelente. Eu também só um exemplo aqui. Eu acho que eu era para ir a um evento no Istambul com um grupo de 45 executivos brasileiros aqui em maio. E claro que foi cancelado. E agora eles vão transformar todo esse viagem e evento a um evento online, por enquanto, né? Então, eu acho que, com certeza, viagens corporativas não vão parar de existir, mas se olharmos no mercado local, é uma baita oportunidade para o Brasil, porque cada empresa que tinha escolhido ir para fora do país, vai escolher agora ir por dentro do país. Então, eu acredito que vai ter tanto mochileiros como viagens corporativas, como os segmentos mais classe A, B, eles vão agora realmente abrir os olhos para ver o local, para ver o Brasil, e querendo buscar coisas aqui. E, claro, esse falado também, eu acho que também vamos ver uma transformação rápida e lugares também começam a oferecer viagens virtuais. Então, que os destinos hoje precisam se preparar no espaço virtual. Que, por exemplo, que tanto eles também fornecem que as pessoas desde São Paulo, por exemplo, eu consigo visitar Socorro ou consigo visitar Chapada de Vereadero sem viajar lá, né? Mas me preparando. Então, vamos ver cada vez mais coisas que vai acontecer na virtual e cada vez mais também vai crescer viagens locais, mas à mesma hora de maneira segura, né? Porque provavelmente a previsão é que vamos ter que ter esse distanciamento ou manter 1, 2, 3 metros ao próximo
em períodos durante os próximos, provavelmente, até 2022. Então, essa é uma maneira também que vai impactar o padrão do destino, né? Que vai impactar o padrão das atividades possíveis de fazer. Deixa eu só brindar uma mensagem que eu acho otimista da Dinamarca, né? Dinamarca foi um dos países que mais rápido atuou. Fomos muito infectados porque tínhamos um grupo de dinamarqueses que foram a feriado da Áustria e todos eles foram infectados e esse fez que a epidemia cresceu bastante rápido em Dinamarca. E a gente estava com a Dinamarca fechado desde quase um mês. E hoje reabriu as escolas primárias. Então, a Dinamarca conseguimos quebrar aquela curva que temos ainda muitos leitos disponíveis. Então, o governo decidiu reabrir essa cidade. Então, tem um fim, tem uma luz no fim do túnel, que vamos ver uma reabertura da sociedade. Mas, lá na Dinamarca, é evidente para todo mundo que muitos dinamarqueses não dão bola para a Dinamarca, como se fala, ou não dá bala para a Dinamarca. Eles só querem viajar longe. Espanha, Itália, América Latina, Estados Unidos, não sei o que. Agora, porque o Dinamarca vai começar a abrir, mas as fronteiras vão manter-se fechadas. Então, agora na Dinamarca está falando que é uma baita oportunidade para o próprio dinamarquês começar a ver a riqueza que existe lá na Dinamarca. E eu não vejo a mesma coisa vai acontecer aqui. E esse eu acho uma baita oportunidade para o segmento local do turismo. Bom, o que você acha disso, Vinícius? Também. Eu acho que é uma grande oportunidade, Peter, para o turismo regional e assim como para o dinamarquês descobrir a Dinamarca, para o brasileiro descobrir o Brasil, né? Eu queria só comentar aqui duas mensagens, a da Carla e a do Márcio. É isso, Carla, a gente vai precisar estar em cima das unidades de conservação para que o impacto seja reduzido ao máximo, né? Atuando sempre, lutando para que as atividades ocorram de acordo com os planos de manejo das unidades de conservação. E como o Flávio Ferrari, amigo do Peter, do Instituto também, ele costuma dizer, a crise antecipa o futuro, e a gente sempre torceu para um futuro em que as unidades de conservação tenham um ordenamento decente e um controle. Então, a gente fica aí na torcida para que isso acelere e a gente consiga ter um ordenamento melhor em todas as unidades do Brasil. E com relação ao Márcio, que ele comentou sobre a parte do prazer de cozinhar e de redescobrir, tem também uma vertente, Márcio, em que as pessoas estão trazendo o turismo mais para o lado educacional. Então, eu não vou viajar mais só porque eu estou de férias ou porque eu tenho dias livres. Eu vou viajar porque eu quero aprender a fazer uma comida caiçara, vamos dizer assim. Eu vou lá para Ilha Grande e aprendo a cozinhar com os pescadores. Ou eu quero aprender a fazer um artesanato diferente. Então, a viagem ela também vai estar muito vinculada à educação, ao aprendizado, e não só ao lazer e ao turismo, férias. Vinícius, uma alternativa, talvez, para esse aumento desenfreado que está previsto para atividades de natureza, seria já venda antecipada, como vouchers ou venda antecipada de entradas para parques nacionais e tudo isso já para manter um controle, não? Sim, para manter o controle, mas muito mais também para manter as empresas vivas, né, Lance? Uhum. Acho que o segmento tem uma confiança com relação à sustentabilidade financeira das empresas do setor. Uhum. Mas é importante a gente entender que o turismo representa 7% do PIB mundial. São milhões de empregos que o segmento ajuda a manter, né? E é importante que essas empresas sobrevivam, se recuperem e voltem a crescer. Então, essas promoções e essas ações de desconto, de voucher sem validade, de hotéis que estão cobrando aí 50%, 30% do valor para você marcar em qualquer data a partir de 2021, são iniciativas que ajudam também as empresas a se manterem vivas, né? Porque quando a crise passar e todo mundo quiser viajar, precisa ter empresa para atender, né? Então, isso também
É. E, Peter, você acredita que vai ter com esse período de quarentena, todo mundo em casa, todo mundo está crescendo muito. Tenho lido bastante artigos falando sobre saúde mental, principalmente. As pessoas estão entrando em depressão, está crescendo o número de casos de ansiedade, até mesmo casos de violência, infelizmente. Eu acho que vai ter uma ligação muito forte da importância das viagens, vai ficar muito em foco a importância das viagens para o equilíbrio da saúde mental. A viagem ela vai deixar de ser algo considerado como luxo e sim como uma necessidade da pessoa. Uma necessidade para o equilíbrio emocional da pessoa. Então, as pessoas vai ter essa mudança nesse cenário também. O que o Instituto acha sobre isso? Não, sem dúvida, eu creio que você está muito certo nessa percepção que talvez a nossa viagens não vai ser visto só como um luxo que é só quando você tem sobrando que vai fazer, mas que realmente e que talvez não vamos abrir os olhos e definir viagens também para quem vai visitar, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem uma cachoeira, se chama Cachoeira de Saqui, que fica a 30 quilômetros de aqui onde eu moro, que fica por dentro da cidade, da cidade, cara. Essa vamos perceber como uma viagem, né? E eu acho que está muito certo isso, que depois desse confinamento, vamos a realmente perceber a necessidade de também sair fora da caixa e ele gastar tempo na natureza e fazer outras coisas, não só como um luxo, mas também como uma necessidade, né? E se tem uma sorte, vamos até valorizar muito mais essa liberdade, né? Aqui no fim de semana eu tinha 2 amigos dinamarqueses que me perguntou: Peter, onde eu posso ir para dar uma caminhada na natureza? E eu não tinha resposta. Aí eu falei com Duição, aí de Peter, né, o Vinicius. Aí ele falou para mim também: todos os parques estão fechados. Então, realmente, eu acho que o mais tempo que ficamos confinados, o mais procura vai ter para ir fora das cidades, para ir visitar lugares outros. E eu vi o Renato aqui que perguntou quais as atitudes principais, né? Aí eu realmente acho que a atitude principal é não ficar parado. E quem trabalha na área de turismo, fazer essas reuniões online, fazer a call, fazer que todo mundo fica ainda ligado. E eu acho que agora é o momento realmente de rever as estratégias e tentar entender quais inovações faz sentido. Como eu consigo oferecer um produto relevante para o mercado pós-Covid-19. Que uma coisa temos certeza, que a sociedade a sociedade não vai volver onde a gente parou. Não vai acontecer. Esse pelo bem e pelo mal, né? Então, eu acho necessário, muito necessário, essas mensagens para a área de turismo, que se precisa preparar para o que momento vamos encontrar depois, que não vai ser o mesmo não vai ser a mesma sociedade de antes, vai ser uma sociedade mudada que vai demandar inovações e revisões estratégicas. E aí eu acho que o momento agora é enfrentar isso ao frente, né? E começar a ter esse debate como a nossa indústria, como a minha empresa, como o que eu ofereço para o mercado posso mudar, para realmente segurar que eu ainda tenho uma coisa que tem relevância na sociedade, né? Então esse é um trabalho que todos nós precisamos fazer. Concordo, Tem sentido? Muito. Sim. Só para complementar o que você disse, a gente aqui na Anatrip tem trabalhado num sistema que é o seguinte: a gente está deixando de ser uma agência de turismo nesse momento para se tornar uma agência de marketing, pelo menos enquanto a gente está sem atendimento e operação, né? Então, acho que isso também esse momento é uma oportunidade das agências aproveitarem esse tempo, né, que estão tendo sem atendimento e operação, para avaliar outros processos que talvez estivessem na gaveta ou abandonados. Então, criação e revisão de produtos, criar posts de blog, trabalhar a marca, né, fazer com que a marca seja relevante nesse momento.
criar campanhas em que demonstrem a experiência futura que o cliente terá, sempre tentando deixar aquela mensagem de que é preciso ficar em casa, mas que em breve o seu serviço ou produto, enfim, vai estar melhor para recebê-lo e adaptado a essa nova realidade. Acho que toda essa parte de revisão de estratégia da empresa, né? Tem muita coisa para ser feita durante esse momento, em que às vezes a gente negligenciava, deixava para depois, e que agora acho que é o momento de parar e efetivamente fazer. Total, concordo. Sobre a elaboração, vocês dois, no meu primeiro livro, eu tive a experiência de viajar pela cidade de Santos e aconteceu um caso que eu achei bem interessante. Eu fui no teleférico de São Vicente e assim que eu saí do teleférico, eu recebi a atendente, ela me deu um voucher falando que com aquele voucher eu ganharia 50% de desconto para ir visitar um outro atrativo, que era o bonde de Monte Serrat. Vocês acham que estratégias como essa são interessantes para o futuro do turismo aqui no Brasil? Porque aqui no Rio de Janeiro eu vejo muito pouco sobre isso. Mas eu acho que as empresas agora é o momento das empresas entrarem em convênio uma com as outras, um ajudar o outro, porque realmente, como o Peter falou, a sociedade ela não vai voltar a ser como antes. Então, agora, o pensamento não só como eu, não pensar somente como eu, mas pensar como um todo para o setor do turismo. O que você acha sobre isso? Bom, eu posso dar o meu depoimento, que eu acho que qualquer inovação agora está bem-vindo, né? Então, eu acho que essa é uma excelente maneira de consciencializar, como se fala? Conscientizar. Tipo, de conscientizar e aumentar o escopo do negócio, né? E como você fala, muitas vezes os consumidores, os viajantes, os turistas, se precisa alguém te dar um impulso para abrir olhos a mais, né? Não sei se eu entendi que você está falando do convênio. Eu acho que outra coisa que estamos vendo, que eu estou vendo aqui, é que você pode comprar, tipo, como se fala, um cartão de presente, né? Tipo, que para apoiar negócios pessoais, você compra um jantar num restaurante e se compra um voucher exatamente para quando reabre aquele restaurante, para mostrar apoio. E eu acho que muitas empresas, como eu vi muitas campanhas do PETA também, do Vinícius, próprio, que fala remarca, não cancela, remarca, né? Eu também estou tentando mandar essa missão para meus clientes aqui, de não cancela, só remarca, adia, mas ainda eu acho que tem um potencial e tem agora eu também acho que um monte de oportunidades que ajuda as pessoas realmente a fazer essa construção de uma sociedade mais humana. Que realmente eu acho que tem um grande número de pessoas que mesmo estamos todos no mesmo estresse, todos estamos experimentando, todo no setor privado pelo menos, ou independentes, né? Estamos vivendo cortes de ingressos, né? Ou cortes como pessoas que compram nosso produto. Mas, mesmo assim, existe um boa quantidade de pessoas que, mesmo pressionado, está todo mundo também querendo ajudar uma da outra. E eu acho que, se conseguimos buscar alguns caminhos que mostram, olha, você pode dar um amigo um voucher para visitar algum lugar, que é uma experiência maravilhosa, lá depois do confinamento, que tem luz no final do túnel, e à mesma hora, com esse voucher, você não só vai dar um bom presente para um amigo ou amiga, mas também vai ajudar a indústria local que está sofrendo. Eu acho que esse tem muito oferecendo esse, claro, mas eu acho que é um momento de tentar ver como funciona esse tipo de estratégia. Sim? Vinícius, não, acho que assim, num primeiro momento, os operadores acabaram, as agências e os hotéis, enfim, pousadas, acabaram ficando um pouco travados, sem saber o que fazer, como se promover. Então, essas campanhas de voucher, essas promoções, elas estão começando a ganhar força agora, né?
No primeiro momento veio aquela campanha da ABAV, do não cancele, mas adie, e agora essas campanhas estão começando a ganhar força. A minha única ressalva com relação a elas, eu acho que elas têm que ser feitas sim, mas é com relação ao público-alvo que essas campanhas vão ter que atingir. Hoje a gente vê que a classe C, D, né, ou vai estar desempregada nos próximos meses, ou vai ter tirado férias. Então, são pessoas que só vão conseguir viajar daqui a 15 meses, daqui a 18 meses, talvez. Então, na hora de criar essas campanhas, procurar ser um pouco mais assertivo com consumidores de uma classe A e B, pensar em quem está trabalhando agora nesse período de quarentena, e já tentar atacar esses consumidores. E acho que esse tipo de iniciativa é super válido, principalmente para as empresas que têm aí uma quantidade de seguidores e de clientes ativos nas mídias sociais. A gente tem visto na beta alguns resultados bem bacanas com relação a isso e que tem dado certo. Mas eu gosto sempre de trazer essa ressalva de apresentar a promoção para o público certo, né? E aí talvez isso tenha que também reconstruir todo o produto, reconstruir a empresa, reconstruir a marca, porque nem todas as empresas estão adaptadas para trabalhar com esse público de classe um pouco mais amplo. Teria que se reinventar, no caso, né? Oi? Seria praticamente se reinventar para atender certos tipos de público. Em alguns negócios será preciso, né? Como o Peter falou, a gente não vai ter o turismo igual era antes da crise. Sim. Então, é aproveitar esse momento que não tem atendimento de cliente para fazer isso. Eu também concordo com o Rod Fernandes aqui no chat, né, que fala que você prototipo no design thinking está certa. Eu acho muito correto isso. Eu também, realmente, é uma maneira também de olhar, e todo mundo pode, depois eu mando para as bolas, temos feito um kit que está em inglês, mas que pode todo mundo baixar do site do Instituto, né? Para dar porque vamos ver o mundo virtual. Então, eu estava pensando só agora, eu acho que vamos ver muitos os destinos e os operadores tem muito pensar produtos como você pode trazer o destino de vocês ou o produto de vocês para dentro da casa, porque mara, é uma baita oportunidade que todo mundo está gastando muito tempo em casa, né? Então, talvez eu receba alguma coisa que me dá uma lembrancinha de algum destino, etc. Essa é uma maneira de trazer a viagem para mim e, à mesma hora, plantar um semente na minha cabeça para frente. Algumas coisas, eu sei como vai ser o formato no virtual, mas só uma ideia. Mas acho que realmente, o meu ponto de vista do Instituto e eu pessoal, agora é o momento de pensar fora da caixa para sobreviver a esse momento totalmente absurdo que vivimos. E lembrar que é um luxo à mesma hora. Tipo, a mais desesperado que parece esse momento, é também uma baita oportunidade, né? Bom. Com certeza. Sim. Ô, Wallace, eu queria só complementar primeiro a Gabriela Carvalho, amiga e guia lá da Ilha Bela. Ela fala que sobre o turismo de base comunitária, né? Ele pode se destacar no Brasil pós-pandemia. Sim, ele vai se destacar, principalmente pelo fato do cliente, do consumidor, querer também estar mais envolvido com a comunidade local e estar aprendendo a viver como o morador local vive, né? Mas é muito importante também, Gabi, principalmente você aí na Ilha Bela, que tem todo o engajamento por trás com relação à associação de guia, é que o destino saiba também lidar com a situação da Covid, porque destinos que não souberem lidar com a crise não vão ser considerados destinos seguros. Aliás, até vão ser considerados, mas vão demorar mais para dar uma retomada. Então, é importante estar cobrando o governo local, cobrando as unidades de conservação local, para que tenham um tratamento adequado com relação à crise. Tá? Boa, Vinícius. E eu acho também, vale salientar, uma das coisas que eu tenho observado bastante, a mudança no atendimento. O atendimento vai ser o diferencial, porque as pessoas elas estão muito ligadas ao virtual, principalmente isso para guias, para recepcionistas de hotéis, tudo isso, a qualidade do atendimento.
a pessoa ela não está mais em busca de um atendimento mecanizado, até porque elas estão fragilizadas emocionalmente pela quarentena. Então, elas vão buscar aquele atendimento que vai ser mais humanizado, que a pessoa não vai ser só o guia, mas vai ser também o guia e o amigo que pode dar dicas, que pode talvez levar essa pessoa, no caso de um hotel, sair com essa pessoa para visitar algum lugar, visitar algum atrativo turístico. Eu acho que vai ter essa humanização. Isso já era uma tendência que já estava tendo e eu acho que vai ampliar bastante após a Covid. Pela minha experiência trabalhando com hotel, com turismo nesse tempo todo, eu tenho observado bastante isso. As empresas que tiverem esse tipo de atendimento vão fidelizar o hóspede de uma maneira mais segura, no caso. Sim, e já que todas as reuniões agora se tornaram videoconferência, né, o atendimento também agora vai ter que ser feito por videoconferência. Acho que isso vai trazer até muito mais proximidade entre a empresa, o agente de viagem e o consumidor. Correto. E Peter, quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Sim, não, eu concordo plenamente e eu acho bem interessante essa observação de humanização e em algum sentido faz todo sentido, especialmente agora, né? Porque agora eu também acho que vai ter uma baita oportunidade para realmente os operadores do destino, que eles precisam deixar seguro quem vai visitar, né? Então, e quem vai visitar não vai querer ter contato com um monte de pessoas, mas vão mesmo querendo o meu pacote de guia que consigo ajudar com tudo, não? Então, os turistas também vão precisar muito mais ajuda quando estão nos destinos para não ficar solos por aí. Então, eu realmente acho que quem consigo dar essa humanização e segurança para o viajante local vão sair um passo para frente. Mas eu acho que isso que todos nós aqui concordamos, não? Que realmente agora é realmente fazer acontecer aquela oportunidade que vai aparecer quando reabre para o turismo local, feito por brasileiros que não vão viajar, vão procurar destinos locais, né? Esse eu acho que é uma boa oportunidade para o mercado local. Sim. No caso, se desenvolver um pouco mais e reestruturação do nosso próprio turismo, validando mais os nossos atrativos turísticos, né? Concordo plenamente sobre tudo isso. Já temos aqui 50 minutos de live. Alguém tem alguma pergunta ou quer deixar algum recado? Vamos lá. Eu acho, enquanto alguém faz uma pergunta, eu queria só comentar para você que eu conheço seu projeto há uns 2 anos, né, quase. 2 anos. E eu fico interessado em ouvir a sua opinião um pouco sobre esse viajante mochileiro que procura realmente fazer essas viagens bem tipo low cost, que não é só custoso viajar. Como você vê esse cenário? Tipo, as pessoas que têm menos acesso a recursos, eles ainda vão precisar dessa consciencialização que você veio fazendo, né? Sim, o Desbravando as Américas, ele tem 5 anos. Esse ano faz 5 anos. E o meu objetivo é exatamente isso, mostrar para as pessoas que é possível realizar grandes viagens de forma econômica pelo continente americano. Esse ano eu tive que cancelar a 5ª etapa do meu projeto. Estou pretendendo, sim, viajar dentro do Brasil quando eu passar isso tudo, talvez Chapada dos Veadeiros ou Itacaré, algum destino por aqui, pelo Brasil. Eu iria para o Chile, Bolívia e Peru. Foi cancelado devido a tudo isso. E o foco principal do meu projeto são a quebra de alguns paradigmas, no caso. O paradigma de que é preciso ser rico para realizar grandes viagens. Não é preciso. É preciso ter o planejamento correto. Eu, por exemplo, eu viajo com uma quantia X durante 30 dias, já consegui ir até a Ilha de Páscoa com o meu projeto e não gastei mais de $1.000 no ano.
assim, para viajar durante esse período. A segunda coisa, se existe idade limite para poder viajar. Não existe idade limite. Isso daí estava crescendo, estava sendo uma tendência, o crescimento do turismo da terceira idade. Eu sei que com o Instituto você tem falado bastante sobre esse mercado, que é um mercado que é novo para a gente. As pessoas estão vivendo muito mais do que antes. Então, é um mercado que ainda é pouco explorado pelas agências, pelas empresas de turismo. E a terceira coisa era viajar sozinho e mulheres viajando. Sim, tem ainda esse medo, as pessoas ainda têm medo de viajar sozinho, mas eu sempre uso... Isso daí é uma frase que eu aprendi durante as minhas viagens e sempre uso, que é: não, quando a pessoa viaja sozinha, ela nunca está sozinha. Ela fica mais aberta para conhecer outras pessoas. Então, ela fica mais receptiva. E quando eu falei, Vinícius, sobre esse atendimento humanizado, eu trabalhei nos últimos 2 anos em um hostel, como chefe de recepção em um hostel, e eu saía muito com os meus hóspedes, e eles são meus amigos até hoje, exatamente por causa disso. Então, assim, eles me viam como uma referência ali. E eu saía, levava eles na Pedra do Sal, levava eles para fazer trilha, levava eles para fazer N passeios. E aquilo ali, eu percebi que no decorrer dos anos, as pessoas voltavam e já me procuravam. E ficavam felizes de me ver trabalhando no mesmo local. Infelizmente, devido à crise que estamos passando agora, eu saí da empresa, mas eu acredito que esse tratamento humanizado, quando eu falo atendimento online, realmente é uma realidade, mas para os guias, principalmente os guias, os atendentes, o front, ele precisa ter essa percepção. Ele tem que fidelizar o hóspede ali no momento que a pessoa chega. E isso daí é muito simples, tendo um atendimento melhor, percebendo quais são as necessidades que o hóspede tem. Vou dar um exemplo. Muitas vezes os hóspedes eles queriam ir fazer, sei lá, a trilha da Pedra do Telégrafo e chegavam para mim e perguntavam: como que eu posso chegar até lá e você pode chamar um Uber para mim? Isso daí era o diferencial, entendeu? E aí eu chamava o Uber para eles e ali eu fidelizava o hóspede e fazia algumas brincadeiras e tudo isso. Então, eu acho que esse tratamento ele vai ser essencial para o mantenimento mesmo das empresas de turismo assim que acabar. Isso daí pode ser através de treinamentos, pode ser através de palestras, pode ser através de workshops, mas as empresas precisam um pouco investir nisso, sabe? Investir nesse funcionário referência, digamos assim. Nem que seja 1 ou 2 por empresa, mas tem que ter. Pode falar, Peter. Sim, obrigado. Eu acho que faz todo sentido. E eu acho muito interessante porque eu acho, especialmente, como você fala, que vai ter uma procura enorme para ter esse, para sair um pouco ainda seguro, né? Eu acho que você falou aí que a gente veio falando muito antes do Covid-19, é que provavelmente o mercado para a terceira idade vai demorar mais um pouco, né? Que eles talvez deveriam ficar mais em casa. Mesmo que eu tenho um monte de amigos aqui em São Paulo que reclamam que eu tenho um monte de meninos em casa, saindo na rua, né? E por causa disso que todos nós estamos em casa. Mas bom, agora eu vou compartilhar o link desse kit eu compartilho lá no chat para todos. Perfeito. Tem uma pergunta para o Peter. Peter, fala. Sempre que eu assisti as palestras suas, que eu acho que já foram muitas, e aprendi bastante todas as vezes, você sempre fala dos idosos, né, do público de terceira idade, sendo um público que está cada vez mais ativo e viajando. E agora a gente está tendo a crise, né, e os cruzeiros estão se tornando um turismo com pouca segurança, vamos dizer assim, para não usar nenhum termo grosseiro. O cruzeiros, sim, eu acho que os cruzeiros vão ficar com problemas por muitos anos.
Então, e aí surge uma oportunidade da gente estar atendendo esse público de terceira idade, que tem essas limitações, que tem todos esses medos, né? Então, pensar em produtos também para esse público é uma das estratégias que eu acho que as empresas têm que adotar já a partir de amanhã, né? Com certeza. A gente viu antes do Covid-19 potencial explosão nesse mercado, que em realidade já hoje a terceira idade viaja muito no Brasil, né? Sim. A terceira idade e é só crescendo. Talvez agora vai estar demorada um pouco, vai estar talvez tem várias que vai seguir viajando, mas eu acho que vai ter várias que ficam em casa e que está com medo. Então, para esse público, vai ser ainda mais importante sentir segurança no jeito. E aí eu venho aqui na pergunta. Então, eu acho que os destinos precisam realmente oferecer segurança, né? Aí eu venho com essa pergunta aí do jeitinho brasileiro. Eu acho que sim. Eu acho que enquanto o brasileiro não fica paralisado em casa, eu acho que agora é mais que antes que a gente precisa do jeitinho brasileiro para realmente buscar maneiras inovadoras e ainda fazer relevante e não matar o segmento de turismo e viagem, né? Com certeza. Então, com certeza, é muito relevante agora trazer esse jeitinho brasileiro para o mercado local. Concordo plenamente, Peter. Uma das estratégias que eu observei durante essas semanas, que eu tenho estudado bastante, foram os museus que estão oferecendo visitas online. Museu do mundo todo, exatamente para esse público da terceira idade e pessoas que, nesse momento agora de quarentena, poderem visitar. Eu acho que isso daí também é uma propaganda. Uma coisa é você visitar o destino online e aquilo ali pode despertar dentro da pessoa a vontade de viajar e conhecer aquela obra. Porque muitas pessoas não têm a oportunidade de conhecer o Louvre, digamos assim. E aqui dentro do Brasil também tem outros museus que também já estão fazendo isso. E isso daí é uma iniciativa muito boa. Então, acredito que nesse momento agora é o momento de não ficar parado. Eu sei que teve aquele baque, todas as empresas pararam, levaram o susto, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas agora é o momento de se reestruturar e pensar em estratégias e evoluir quanto a isso. E totalmente, e também pensando no bicho cidadão que mora em espaços urbanos, que é solteiro e que está virando louco em casa. Que realmente, e eu estou falando de eu mesmo também, né? E em realidade também eu acho que vai ter uma oportunidade para destinos para viagens de solteiros, e solteiros que às vezes, porque podemos ver que essas ondas de pandemia vão vir e vem, né? O corona provavelmente vai durar até 2021, pelo menos, né? Que vamos ver talvez momentos de mais abertura e menos abertura. Mas como também oferecer viagens e oportunidades para o cara, o homem e mulher que é solteiro. E que talvez não é o momento de viajar num grupo de solteiros. Talvez não é o momento de viajar com as amigas. Mas talvez também, eu acho que aí vai ter um bom mercado também, oferecer viagens para as pessoas solas, né? Que ainda está pensando, bom, vamos fazer o isolamento social ainda mais um pouco, mas isso não significa que eu aguento ficar mais em casa. Agora eu quero ir a um parque e fazer trilhas 3, 4 dias, mas tudo seguro. Aí, quem me oferece esse seguro, né? Isso daí que você acabou de falar agora, Peter, tem muito a ver com o que eu falo durante as palestras e tudo isso, tem a ver muito com o meu projeto, que é exatamente viagem sozinho, que são as viagens solo, como mochileiro, e com foco no autoconhecimento, com foco na paz de espírito, e sempre interagindo com as pessoas que eu conheço pelo caminho e interagindo muito com a natureza. Então, acho que esse segmento vai crescer absurdamente. Então, uma tendência após eu concordo. Após a Covid-19. E, bom, galera, já chegamos aqui, são 9 horas. Alguém quer dar mais algum recado?
A nossa Queria fazer uma pergunta para o Wallace. Sim, pois não? Da mesma forma que as agências e operadoras têm que estar inovando e aparecendo e trabalhando sua marca, e criando conteúdo, os influenciadores digitais também deveriam estar fazendo isso. E eu tenho acompanhado que a maioria deles sumiu. Sumiu, os influenciadores de viagem, principalmente. É como se eles tivessem ficado pés atados. E aí, eu não sei se tem outros influenciadores aqui, eu sei que tem a Gi, do Loucos por Montanhas, o Abelardo Walsh, do Dicas de Trekking, e o Pedro Lacage, do Gear Tips. Então, é interessante também os influenciadores que trabalham na parte de viagem, de aventura, estarem também, continuarem promovendo os seus conteúdos, continuar promovendo os seus parceiros, continuar promovendo essa experiência, né? Essa viajada sem viajar, né? Porque, assim, uma coisa que eu gosto sempre de tratar é o seguinte: quando a gente olha uma foto e relembra uma viagem, é como se a gente estivesse voltando a viajar, né? Como se a gente estivesse voltando naquela viagem. Às vezes os sentimentos até são os mesmos. Então, acho que eu vejo esses influenciadores atuando bem vagarosamente por enquanto ainda, né? Fica aí também para os que eu vejo, a maioria deles estão aqui, inclusive você. Excelente pergunta aí. Essa, eu também tenho percebido muito isso. Eu faço parte de alguns grupos de viagens, de mochileiros. E, sim, assim como teve o baque das empresas, os influenciadores agora também tiveram aquele baque, porque eles não podem viajar. E o nosso mercado é isso, é viajar, certo? Então, as pessoas estão começando agora a retomar, como eu tive agora a iniciativa de convidar vocês dois, que são meus amigos de longas datas, para terem esse bate-papo. E eu acredito que vai aumentar isso. Vai aumentar o número de lives, vai aumentar o número de lives com parceiros, lives explicando sobre alguns destinos turísticos. Essa parte de... Eu não parei, no caso, mesmo com baque, tudo isso, eu continuei postando as minhas fotos de viagem que eu ainda tenho, e continuo falando sempre que eu posso, falando sobre viagem. Vou publicar agora vou lançar o meu segundo livro agora assim que acabar a crise, né? Vou participar da Flip também com um livro de viagem sobre a segunda etapa do meu projeto. Então, acredito que vai ter esse aumento, sim. Eles vão voltar, mas vão voltar, sim, de uma maneira... Eles estão pensando em formas de como voltar. Uma das maneiras que eu pensei foi essa: fazer a live com 2 pessoas que eu conheço, 2 amigos, para falar sobre a área que eu atuo, que é o turismo. Então, essa preparação, isso tudo vai acontecer, mas está acontecendo ainda devagar. A galera ainda está descobrindo como fazer, sabe? Realmente, os grupos de viajantes que eu tenho contato, eles estão desesperados, mas não só pela quarentena, mas sim porque aeroportos estão fechados, as pessoas não podem ir para outros lugares, então isso daí está sendo um pouco influenciando os influenciadores, digamos assim. Sim. Não, legal. Bom, legal. galera, pode falar, Peter. Eu só queria falar que você falou antes, mas eu também concordo plenamente que eu acho que até esse procura por natureza, especialmente esse viagem também como parte da saúde, como Sim. parte de aumentar nossa saúde, as pessoas vão abrir mais e mais os olhos que viagem e a natureza também tem uma função além de só luxo e viagem, mas que é uma maneira de trazer melhor saúde, né? E eu acho que esse é o momento para a indústria local de realmente descobrir maneiras de oferecer isso de maneira segura, baixas condições desse porra da Covid-19. Desculpa meu língua. Mas realmente eu estou em portas abertas se alguém me convida. Eu pode ir a algum lugar curtir a natureza que está aberto de maneira segura. Tipo, mas porque
eu falo para a galera, eu acho que isso pode levar para tudo a preta, né? Realmente fala para a galera aí, segura a onda, porque o momento que o mercado começa a reabrir, o mercado local do turismo nem vai conseguir fornecer de todas as pessoas que vão procurar, que vão viajar, que vão voltar. Eu acho que vai ser uma questão de tempo, né? Com certeza. Vinícius, quer falar Sim. mais alguma coisa? Quero sim. Eu? Bom, posso dar minha palavra final, é isso? Sim. Chegamos já no limite aqui. Primeiro que assim, eu queria agradecer, Horas, pelo convite. Estou à disposição de todo mundo que participou. Quem quiser me procurar no Instagram ou meu e-mail eu coloquei aqui no chat. Queria dizer que eu estou como atual vice-presidente da ABETA, né? E como o Peter falou, muitas vezes aí a ABETA é a Associação Brasileira das Empresas de Agroturismo e Turismo de Aventura, e a gente trabalha lutando em prol da capacitação e da promoção dos destinos e agências de turismo de aventura do Brasil. A gente está vendo que a gente está migrando para uma sociedade em que a prevenção ela vai ser mais valorizada, cada vez mais a prevenção da saúde em si, e a gente acredita que o segmento, as atividades de aventura vão estar cada vez mais ligadas à saúde, assim como já são ligadas ao turismo, mas vão estar cada vez mais ligadas à saúde. Tanto as atividades de aventura em si, como a qualquer atividade na natureza. Queria também deixar registrado que a gente acredita que essa retomada vai ser vagarosa, mas ela vai ocorrer, tudo vai passar, a crise vai passar, e a gente precisa que as nossas empresas, os atrativos e os destinos façam uma revisão estratégica completa para poder se adaptar a esse novo consumidor pós-Covid, né? Queria também pedir para o pessoal que acompanha a gente já há um tempo, compartilhar o vídeo não sei se o Wallace vai disponibilizar o vídeo para todo mundo, mas a gente pretende promover esse vídeo se não ocorrer, tá, Wallace? Enfim, queria pedir para seguir os canais aí da Natrip, da Aberta e do Loucos por Montanha, aproveitando o jabá, e como última frase, dizer que o nosso consumidor ele jamais será o mesmo, né? Nós não seremos os mesmos e as nossas empresas também precisam acompanhar essa mudança. Obrigado, Wallace. Obrigado, Peter. Ótimo, obrigado. Aí eu queria só adicionar Vinícius, acho sensacional e em linhas desse, acho que realmente agora tudo depende de nós e o futuro não será o mesmo. E agora é ajudar as pessoas, ajudar quem está com medo e quem não deixa luz no túnel e em realidade tentar colocar o foco na transformação, a transformação que a gente quer do nosso mundo. E agora, nunca antes, eu diria assim, que estamos também, tanto assustador um momento dourado, que realmente tem uma possibilidade de agora que a gente tenta criar um novo futuro que a gente quer. Mas esse precisa tudo de nós, nesse trabalho. Mas essa é uma parte da oportunidade, na minha opinião, mas que, claro, é assustador. Mas agora eu acho que quem falou no chat, o jeitinho brasileiro, que nunca antes foi tão bem-vindos, viu? Para nós sair desse crise ou oportunidade. Obrigado, Wallace, obrigado, Vinícius, por esse conversa. E também, por favor, todo mundo pode seguir a gente, o Instituto, acho que o Wallace vai compartilhar com todo. Né? Muito obrigado, muito boa essa oportunidade. Eu acho que esse Wallace e Vinícius, esse tipo de iniciativas e conversas que nunca antes estamos tão isolados, mas todo mundo com vontade e necessidade de estar juntos. Mesmo que não seja físico, acho que agora é o momento de lembrar que nós somos aislados, mesmo sendo isolados. Que nós somos e precisamos ir para frente. Eu que agradeço aí a presença de vocês dois. Para mim foi super importante conversar, foi um bate-papo realmente, ver que o futuro tá, como você diz, Peter, o futuro ele é hoje, ele já está acontecendo, o futuro chegou. O Vinícius
com as ideias também, sobre a Trip, com a Beta. Eu acho que é super importante, eu acho que vai ser um campo muito bom. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram aí desse bate-papo, que foi super importante, super interessante. Dependendo, podemos marcar outros tipos de bate-papo em breve. Queria deixar com vocês também o blog do meu projeto, que é o Desbravando as Américas, o Instagram, que é @DesbravandasAméricas, e convidar a todos para o lançamento do próximo livro, que é o segundo, da segunda etapa, que é sobre a viagem de Montevidéu até o Ushuaia, que eu fiz. Também é uma forma de viajar a literatura. Eu acredito nisso. Eu utilizo muito uma coisa que o Vinícius falou para escrever os meus livros. Como eu tenho um blog, eu olho uma foto e consigo relembrar de todo o sentimento, tudo que aconteceu ali naquela foto. E é através daquela foto que eu consigo escrever os meus livros. Então, acho que isso daí é super importante. Sim, é um momento da gente relembrar, estar sempre junto e aproveitar esse momento de quarentena para ter ideias criativas, não pensar de forma negativa, tentar manter o equilíbrio da saúde mental, que é uma das coisas que eu falo bastante, que eu prezo bastante, que é o equilíbrio da saúde mental, com foco nas viagens. Então, agradeço a oportunidade e a presença de vocês dois e de todos aí que participaram da live. Tá bom? Eu vou disponibilizar, sim, a live para todo mundo. Opa! Vou mandar para vocês. E se alguém tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa, pode mandar também perguntas. Tenho certeza que o Peter, o Vinícius e eu também vamos responder da melhor forma possível, tá bom? Então, com certeza. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Força aí. E estamos juntos. Cuidem-se. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Vinícius. Obrigado, Alas. Tchau. Valeu. Valeu, gente. Tchau.